Saudações e sejam bem-vindos! E no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês 10 sugestões que poderiam melhorar e muito a experiência no jogo Capitão Tsubasa Dream Team. Então já compartilhe o vídeo com um amigo, deixe um comentário e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do universo de Capitão Tsubasa. E antes de começar o vídeo, já deixe o like para ajudar o canal. Você não tem noção de como o like ajuda a aumentar o envio do vídeo para outras pessoas, e isso realmente ajuda muito. Com todos os avisos dados, agora sim, sem mais delongas, vamos lá. Sabe quando você pensa em alguma coisa e simplesmente do nada essa coisa acontece? Pois bem, já aconteceu 2 vezes comigo relacionados ao jogo Capitão Tsubasa Dream Team. Eu jogo desde 2017 no lançamento global e já passei por muitos perrengues dentro do jogo. Como eu sou perfeccionista, eu gastava horrores de cartas de remoção de jogada mortal apenas para colocar as jogadas em ordem. Eu gostava de colocar primeiro os chutes, depois os passes ou dribles, ou jogadas de 1-2 e por último as jogadas de carrinho e interceptação. Até que eu tive a ideia de que o jogo poderia ter meio que um jeito de organizar as jogadas mortais sem ter que gastar as cartas de remoção. Dito e feito, depois de um tempo eles incorporaram ao jogo essa chavezinha aqui, que serve para ajustar a posição das jogadas mortais, não precisando mais gastar as cartas de remoção de jogada. Outra coisa que aconteceu foi que durante o início do jogo, todos sabem que antigamente era horrível de conseguir coisas simples, como moedas e bolas pretas. E sempre que a gente precisava, tinha que jogar todos os desafios para conseguir. E eu, em meus pensamentos, sempre imaginei que poderia ter um método mais simples para conseguir isso, sem ter que jogar todas as partidas toda hora. Daí, como que por ironia do destino, o jogo cria as cartas de salvaguarda, onde a gente poderia pular essa parte do jogo e já receber os prêmios. Então, com essa mini experiência em prever coisas que podem acontecer no futuro, eu quero compartilhar com vocês 10 sugestões que poderiam melhorar e muito a experiência dentro do jogo. Talvez não se realizem, né? Mas quem sabe? Trocar a jogada mortal principal dos jogadores. Quem nunca ganhou um jogador que é ótimo, mas tem como jogada mortal principal uma jogada mais ou menos, ou alguma que necessite 2 ou 3 jogadores para ser executada? Daí fica aquele martírio de não conseguir os jogadores para executá-la. Daí fica com um slot de jogada mortal a menos, pois o time não encaixa com os jogadores necessitados para aquela jogada. Vou dar um exemplo. Esse Tsubasa, que até o lançamento do Tsubasa Superstar era o melhor que o jogo tinha, ele veio com a jogada mortal principal Fantasma de Metal com assistência dupla. E para ela ser executada, era preciso, além do próprio Tsubasa, um Misaki e um Shingo Aoi. E aí que veio o problema. Eu já tinha um Misaki bom, o do 6º aniversário, mas e o Shingo Aoi? Como eu queria fazer um time japonês de força, eu precisava de um Shingo de força, mas não tinha nenhum bom. E o único que eu tinha era esse, que acabava se tornando um elo fraco no meio campo do meu time. E pode-se citar vários e vários outros exemplos, até mesmo aquele Misaki que eu citei do 6º aniversário. A jogada mortal principal dele precisa do Ryuga e do Tsubasa para ser executada. Então, se eu tiver esses 2 jogadores no meu time, por tabela eu já precisaria ter um Shingo Aoi e um Ryuga. E assim vai. Daí veio esse pensamento, que seria uma ótima opção a gente ter a possibilidade de fazer essa troca, até mesmo por questão de passar uma jogada mortal para outro jogador, sem perder a carta do jogador. Essa seria uma grande melhoria ao jogo, trocar a jogada mortal principal dos jogadores.
trocar as jogadas passivas e latentes dos jogadores. Seguindo nessa ideia de trocas, outra coisa que me ocorreu seria a troca de jogadas passivas e latentes dos jogadores. Imaginem as possibilidades. Poderíamos criar jogadores quase que perfeitos ou goleiros imbatíveis. E nem precisaria de muito. Imagine um goleiro que tem as seguintes habilidades: fique firme, não será mais derrubado por chutes. Mestre da defesa, nunca perde a bola ao executar uma defesa. Área de segurança, atributos aumentados contra chutes de fora da área. Assassino de chutes, voo baixo. Assassino de chutes, voo alto. Assassino de chutes, rasteiro. E agora, imagina um Genzo Wakabayashi assim. Seria este o melhor goleiro do jogo? Obviamente que o equilíbrio entre as partidas ficaria completamente desbalanceado, mas para situações assim, poderia ter uma situação específica para se utilizar estes jogadores. Quem sabe um modo de jogo exclusivo para jogadores editados, ou evento único para eles. A dificuldade seria extremamente alta, mas poderia ter recompensas e prêmios altíssimos. Seria uma boa opção. Adicionar mais um slot de jogada mortal para os jogadores. Todos nós sabemos que cada um dos jogadores, principalmente os do meio para frente, possuem 8 tipos de jogadas diferentes: chute, chute de voo baixo, chute de voo alto, passe, jogada de 1-2, drible, carrinho e interceptação. Ou seja, 8 jogadas mortais. E para acabar com a nossa paciência, todos os jogadores possuem apenas 7 slots de jogada mortal, fazendo a gente quebrar a cabeça para saber quais jogadas mortais colocar no jogador e qual vamos ter que tirar. Quando saiu a notícia dos jogadores Superstar, eu sinceramente achei que seria uma evolução a mais para os jogadores Ultra R, e que nessa atualização mais um slot seria liberado, mas eu achei errado. Quem sabe no futuro eles não liberam mais um espaço para jogada mortal para os jogadores, porque olha comigo o plano de jogadas mortais. Não faz sentido ter aquele espaço vazio ali. Sistema de troca e venda de jogadores entre os players. Eu sei, isso com certeza será difícil de acontecer, mas vai que né? Imagina comigo se eles cobrassem, sei lá, uma taxa de 500 Dream Balls para você poder colocar o seu jogador à venda para outros players poder comprar, como se fosse uma loja dentro do jogo que permitisse você comprar jogadores, ou melhor, você colocar as suas cartas à venda, e se alguém quisesse comprar, você ganharia as bolas dos sonhos e venderia o seu jogador. Obviamente que para a empresa gerenciadora do jogo seria terrível, pois as roletas não seriam tão importantes assim, pois se alguém precisasse de algum jogador, era só ir na loja e comprar. Mas mesmo assim, para mim, seria uma adição considerável ao jogo, pois por várias vezes gastamos muito mais do que as 500 bolas dos sonhos que eu coloquei no exemplo, e mesmo assim não conseguimos os jogadores que a gente quer. Então essa loja seria uma ótima adição ao jogo. Padronização e categorização de jogadores. O que seria a padronização e categorização dos jogadores? Hoje em Capitão Tsubasa Dream Team, não sei se você concorda comigo, mas para mim está uma bagunça os jogadores. Eu acho que eles se empolgaram um pouco e se perderam quando contaram 40 anos de história do mangá em apenas 7 anos de jogo, colocando jogadores recém-apresentados aos montes, enquanto jogadores do ensino fundamental e médio nem foram apresentados nem desenvolvidos direitos. E isso acaba se tornando um grande erro dentro de uma continuidade do jogo. Ou seja, para mim, deveria ter uma padronização. Por exemplo, jogadores do Rising Sun têm que ser superiores em atributos, jogadas mortais e em tudo com relação
aos do Sub-16. Jogadores dos 23 de ouro têm que ser superiores em tudo com relação aos do Sub-20, e assim por diante. E para isso acontecer, algo tem que acabar. E sim, eu falo dos reworks dos jogadores, ou em português, os ajustes que os jogadores recebem. O exemplo mais claro desse alto desbalanceamento é o último ajuste que os jogadores tiveram. E a gente tem o exemplo mais absurdo do Ishizaki do ensino fundamental, que pegou um ajuste e agora está com 72 mil pontos de defesa. E comparado com os jogadores do Rising Sun atuais, como o Count Superstar, ele perde em atributos por pouquíssima coisa. Ou seja, um jogador do ensino fundamental consegue bater de frente com jogadores Superstars do Rising Sun. Qual a lógica disso? Nenhuma. Daí agora você pode estar se perguntando, se os ajustes acabarem, esses jogadores mais antigos ou de classes mais baixas, como ensino médio, sub-16 e sub-20, podem ficar muito defasados e sem utilidade dentro do jogo. Por isso, vem a sexta sugestão, que é certos jogadores restritos a certos modos de PVP. Essa sugestão, além de dar valor aos jogadores antigos, também vai equilibrar o modo PVP do jogo. Pois se você hoje entrar no nível bronze para começar a jogar, vai encontrar vários players utilizando jogadores superstars. Ou seja, é injusto para quem está iniciando. E como funcionaria essa divisão? Imagina comigo, se enquanto você estiver no nível bronze, por exemplo, você só vai poder utilizar jogadores do Mundial Sub-16 para baixo. E imaginemos que o máximo de atributo que os jogadores do Mundial Sub-16 alcance seja 25 mil. Então teríamos uma disputa equilibrada, pois todos os players teriam jogadores no mesmo nível e a habilidade individual de cada um seria o diferencial de cada jogo. E assim sucessivamente. Imagine comigo, jogadores sub-16 até o sub-16 no nível bronze, jogadores sub-20 no nível prata, jogadores do Caminho para 2002 no nível ouro, jogadores do Golden 23 no nível platina e jogadores do Rising Sun e Nets Dream no nível super estrela. Seria mais ou menos assim com cada classe de jogador, tendo um nível, e a cada nível alcançado poderia-se utilizar todos os jogadores até os específicos de cada fase. Escreve aqui nos comentários se você entendeu e também se concorda ou não com essa sugestão. Eventos temáticos e crossovers. O que eu quero dizer com isso? Todos nós sabemos que Yoichi Takahashi não é um artista de uma obra só. Ele já escreveu vários outros mangás relacionados a futebol, como Striker Jin, Keeper Coach e até mesmo Pride. E o mais conhecido de todos, Hungry Heart. E não vem me dizer que você conhece todas essas histórias, porque eu sei que você não conhece. Então imagina que bacana seria se essas outras séries do Yoichi Takahashi ganhassem vida dentro do jogo Capitão Tsubasa Dream Team. Além de ter eventos únicos e especiais para essas séries, elas poderiam se encontrar dentro desse jogo. Seria bem bacana, times de Hungry Heart, Pride e Striker Jin jogando contra times de Capitão Tsubasa. Fica aí essa dica. Personalização de táticas e formações. Aqui eu gostaria que o jogo permitisse uma personalização mais aprofundada das táticas e formações das equipes, dando a nós jogadores maior controle sobre as estratégias do nosso time. Por exemplo, ter um controle da posição dos jogadores em campo, igual acontece nos jogos de futebol para consoles. Essas opções podem trazer uma diversidade ainda maior ao jogo, enriquecendo a experiência e oferecendo novos desafios e novas formas de interação para os jogadores. Acréscimo das histórias antigas dos jogos de Capitão Tsubasa.
Certa vez eu estava jogando um jogo chamado The King of Fighters All Stars. E uma coisa dentro desse jogo me chamou a atenção. Que ali, além da história principal desse jogo, ele possuía uma parte que contava de forma resumida a história de todos os outros jogos dessa franquia. Tudo bem atualizado para a gameplay e jogabilidade do jogo atual, mas contando as histórias dos jogos do passado. E aí me veio uma grande ideia, que seria espetacular se dentro de Capitão Tsubasa Dream Team eles colocassem as histórias antigas de Capitão Tsubasa, o volume 1 e o volume 2 do Nintendo, volume 3, 4 e 5 de Super Nintendo, além dos outros jogos para outras plataformas como Mega Drive, outros jogos de Super Nintendo, jogos de Game Boy, Game Boy Advance, porque esses jogos não se limitam apenas a contar a história do mangá, eles possuem histórias próprias. Isso seria um acréscimo gigantesco ao jogo, pois conheceríamos uma parte que para alguns é desconhecida e é muito legal da história do Capitão Tsubasa nos videogames. Acréscimo de jogadores clássicos. E seguindo essa linha de acréscimo das histórias antigas, seria o máximo se também o pessoal acrescentasse os jogadores clássicos dos videogames antigos. Quem aí já jogou no Super Nintendo e passava raiva tentando marcar gols no goleiro brasileiro Bamora? Ou sofria para tentar parar o atacante Strato? Além disso, tinha vários outros jogadores que eram originais daqueles videogames e que, se fossem trazidos para a atualidade, seria uma boa alternativa para o jogo, em vez de ficar criando jogadores aleatórios que ninguém se importa. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final foi porque gostou do vídeo, então deixa um comentário, compartilha com um amigo para assistir também e deixa o like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta. E o seu like nos ajuda dia a dia a ficarmos mais próximos dela. Muito obrigado por assistir e até a próxima.